Carlos Eduardo, o Mansur. Uma quarta-feira, pelo menos, com muita emoção, com gols no final dos jogos. E ao contrário de ontem, que tivemos os visitantes saindo na frente nesses confrontos, hoje os mandantes largam com vantagem. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Ontem, 2 vitórias de visitantes por 1-0. Hoje, 2 vitórias de mandantes por 2-1. Os placares se repetiram na quarta e na quinta-feira. Não foram jogos tecnicamente espetaculares, né? Acho que o futebol brasileiro não está para isso também, né? Uma quantidade importante de times com outras competições, você conta nos dedos times que conseguem entrar até com as suas melhores formações, com a capacidade física para fazer jogos espetaculares. A gente tem tentado pensar, é curioso, né? A gente tem uma temporada com tantos times que já demonstraram atuações de bom nível e um campeonato que no todo dá para considerar bom. Só que o maior inimigo de todas as competições no Brasil é o calendário, que joga o nível de muitos jogos para baixo, inclusive no momento como esse. O jogo que a gente acabou de ver foi um exemplo, né? Não foi tecnicamente um jogo brilhante, ele teve mais dramaticidade do que de qualidade técnica especificamente. O Juventude teve as melhores chances do primeiro tempo, curiosamente faz o 1-0 quando o Corinthians tinha melhorado no jogo. Só que o Corinthians faz muita força para jogar, né? O que o Corinthians faz de força para construir alguma coisa, acabou tomando o gol do 1-0, tentou sair e aliás, aí tem um detalhe curioso, né? Se alguém acha que de fato o gol do Gustavo Henrique dá uma sensação melhor para o torcedor do Corinthians, mas o Juventude viveu exatamente isso contra o Fluminense. Quando abriu um 3-1, sofreu um gol no final, veio para o Maracanã com a vantagem mínima, mas segurou o empate, abriu 2-2 contra o Fluminense, segurou o empate e se classificou. É por aí. Ô, Alex, dá para considerar que o Corinthians poupou mais de meio time, né? Para o jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana. O Flamengo tem um jogo importante, o Corinthians tem um jogo importante contra o Flamengo na Neoquímica Arena, Corinthians na zona do rebaixamento. Vamos lá, se eu não esqueci de ninguém, o Corinthians hoje poupou Kaká, o Corinthians poupou o Bidu, que hoje é o titular. O Corinthians poupou o Rian, né? Porque o Rian hoje é um titular, né? O Charles, o Garro e o Thales Magno, né? São 6 titulares aí. Se a gente considerar o Rian também como titular, porque vinha jogando, né? Praticamente todas aí, né? Tem jogado bastante, ainda depois que saiu o Alex Santana, o Rian e o Charles às vezes vêm... Achou a atitude mais correta? Escolher o Campeonato Brasileiro para se livrar dessa situação incômoda que o time vive lá, em que pese talvez venha uma possível desclassificação na Copa do Brasil? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É o que ele tem feito e tem que fazer, né? A pena que, se for ver os resultados no Brasileirão, também não tem vindo assim. Nas Copas, sim, porque as Copas, se você empatar os 2 jogos e ganhar nos pênaltis, você acaba passando. Então é uma característica diferente de competição. Não que você vá para o jogo, se ganhar ou perder, tanto faz. Você sempre vai para ganhar. Mas faz sentido. O Thales Magno acabou machucando, né? Então, mas estava no banco hoje, né? E sequer entrou. Isso. Então você acaba realmente segurando, justamente pensando no jogo do fim de semana, que é importantíssimo, não só pela tabela, mas também pelo adversário, que enfrenta também o Flamengo bastante dificuldade com esse negócio de lesão e ainda estando em outras competições. Mas tem sim que guardar sua energia e foco. Até me surpreendeu ele colocar de repente o Yuri, né? E, entre outros jogadores. Mas eu acho que faz bem sim nesse sentido e no final de tudo o resultado acaba sendo bom para o retorno em casa. Vamos fazer o seguinte então, vamos conversar aqui com os nossos companheiros que participaram da transmissão, né, que você acabou de assistir aqui no Sport TV, Juventude e Caxias, jogo lá de Caxias do Sul, porque já estão aqui apostos o intrépido Lédio Carmona e o artilheiro dos gols bonitos, porque o Lédico nunca fez um gol na vida, nem feio. Mas ele fez nem gol feio também. Diga-se de passagem. Gol feio, gol fácil, Dodô, ninguém fala. Mas eu não lembro. Ô Lédio, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes, intrépido. Fiz 3, tá? Fiz 3 gols na carreira. 3? Um na praia, um no salão e um no salão de dança, terreno baldio da escola. Jogando com quem? Com o Roberto? Com meus colegas, com meus amigos. Tá certo. Conta também para a estatística oficial. Ô Lédio, o resultado ficou melhor do que a encomenda para o Corinthians, tendo em vista do que foi a situação e o decorrer do jogo, Lédio? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, Alex. Cara, ficou melhor. Ele teria que vencer por 3 gols para se classificar direto ou por 2 para ir para os pênaltis. Por esse lado, ok. Mas essa derrota foi a 19ª do Corinthians no ano. muita Corinthians, a gente não chegou a setembro e já perdeu 19 jogos.
Jogou 52 partidas, perdeu 19. É muita derrota, é muita derrota. Isso vai minando a energia de qualquer time. Comemorou muito o gol do Gustavo Henrique em mais uma derrota. Fica vivo na Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana. Enfim, com uma vitória contra o Flamengo domingo, pode até sair do Z4. Mas é uma temporada muito combalida do Corinthians, muito ruim. O Corinthians, o tamanho do Corinthians, ele não pode jogar 3 partidas contra o Juventude, por mais bem organizado que seja o Juventude, não ganha nenhuma. O Corinthians perdeu no Brasileiro, no Jacone, por 2-0, empatou na Neoquímica por 1-1 e hoje perdeu de novo no Jacone por 2-1. E em nenhum desses jogos o Corinthians foi melhor que o Juventude. Hoje, né, Dodô, o Corinthians foi melhor 15 minutos do que o Juventude, os 15 minutos do segundo tempo. De resto, o Juventude, mesmo sem ser brilhante, mas sempre muito competitivo, conseguiu ser mais controlador do jogo, Neoquímica mais chegou firme. até 11-9, né, Led? Oi? Na Neoquímica chegou até 11-9 em campo. Exatamente, 11-9. Bem lembrado, bem lembrado, Mansur. E me chama a atenção que um time que no segundo tempo estava com 3 zagueiros, e até melhorou, até levar o gol do Rony Carrilho, aos 22 minutos, que no primeiro gol o Corinthians tinha 5 jogadores dentro da área contra 2 do Juventude. E foi gol do Carrilho. No segundo gol, o Corinthians tinha 7 dentro da área contra 2 do Juventude. E foi gol do Danilo Bosa. Então, nada dá certo. Tecnicamente, muito erro primário, principalmente do meio e do ataque do Corinthians. Aí não tem fiel que consiga salvar, porque está errando muito o Corinthians. Volto a dizer, antes de passar para o Dodô, 19 derrotas antes de chegar em setembro é uma catástrofe. É um número muito significativo. Agora, Dodô, a gente estava conversando aqui, né, no destaque inicial, passei para o Alex dizendo que são mais ou menos 6 jogadores, aí 5 e 6. Sim. A gente pode contestar ali o Rian, né, se ele é um titular ou se ele é reserva, mas tem jogado bastante, né? Poupados do jogo de hoje, então você pode, numa realidade normal, considerar que é difícil manter um padrão quando você tem tantas trocas em relação ao time considerado titular. O problema é que quando jogam todos os titulares, o rendimento não melhora. O Corinthians tem uma dificuldade para criar, né, jogadas ofensivas muito grande. Hoje, se a gente pegar o jogo todo, o Gabriel não fez nenhuma grande defesa, nenhuma. Tem um chute do Yuri, né, de esquerda, que é um chute fraco, de defesa simples, e uma cabeçada também do Yuri, sem força, em que ele, né, não faz nenhum esforço. Se tivesse o Lédio no gol, defenderia a bola. Né? Então, assim, é muita força para criar alguma coisa, né, Dodô? Mesmo com titulares em campo, que não foi o caso hoje. Boa noite, Dodô, bem-vindo. Boa noite, Fê, boa noite, Alex, Mansur. Cara, assim, é difícil pra gente que analisa o jogo, né? Você esperar que o Corinthians tenha uma transformação da noite pro dia. Uhum. A gente fala do calendário e todos reclamam. O Corinthians está estreando o jogador. O Ramon Dias, ele mexe no time toda vez. Eu acho que ele está privilegiando o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que o Corinthians precisa... Isso tá claro, né, Dudu? Isso sair dessa situação. Só que assim, o nível de consistência do time não tem, o nível técnico do time está baixo. O Corinthians é até competitivo, isso não dá para falar que não, mas na hora que tem que fazer as coisas acontecerem para finalizar a ideia do time que o Ramon tem, que é de marcar bastante quando tiver a oportunidade de chegar, às vezes até chega, mas não consegue concretizar em gol, e aí vai sofrer bastante. Isso é praxe nos jogos do Corinthians. Então, o Corinthians tem um jogo dificílimo no fim de semana contra um Flamengo, e depois vai ter alguns dias para ele poder treinar e ambientar os jogadores que estão chegando, mas o nível de jogo do Corinthians é muito abaixo. A gente falou quantas derrotas? 19? 19, 19 derrotas na temporada é muita derrota. Se for olhar a quantidade de empates, só no Brasileirão são 10. Só no Brasileirão são 10. 10 empates. Sim, então, se você for pegar e expandir isso pro ano todo, entre derrotas e empate é um número muito alto, né? Cara, se você pensar, um time do tamanho do Corinthians, em 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 4. É um número inadmissível, né? Pro tamanho do Corinthians, 4 vitórias em 24 jogos, moço. Assim, vamos pensar, é que às vezes o campo ele é só o produto final, né? Uhum. A temporada do Corinthians é uma catástrofe em termos de gestão, né? Também. Começa com um treinador que declaradamente não era o preferido do presidente eleito. Esse treinador é demitido em semanas.
Aí tem o segundo treinador que... Primeiro presidente que promete mundos e fundos, uma transformação daí ia chegar nessa parte, completa, né? Aí tem a promessa de que agora acabou a farra, que agora o sarrafo é lá em cima para contratações e se sinaliza para a arquibancada com jogadores de um nível que claramente o Corinthians não tem condição de ter nesse momento. E ainda assim foi atrás de 18 contratações, um preço altíssimo, sem cumprir compromissos em muitas delas. É ação na FIFA, cobrando o pagamento não feito, é cobrança do Cuiabá, é cobrança de Matias Rojas, é ação no mercado. O Arthur, menino da base, que agora pegou o passe da E o resultado disso, o que tem para trabalhar é um elenco cheio de carências, cheio de remendos, com dificuldades enormes e que não termina nunca de estar pronto. A gente está chegando nos últimos dias da janela, a gente está em setembro, entrando em setembro. Hoje Hoje tinha estreia de jogador. Aliás, estreia de jogador tem em vários clubes no Brasil, porque a nossa janela ela é generosa, né? Ela fica aberta longamente. Mas, enfim, o campo, muitas vezes, ele é o produto final de um clube cheio de dificuldades. Em termos de gestão de futebol, de projeto esportivo, o 2024 do Corinthians é uma catástrofe, né? É terrível. E o Corinthians só conseguiu contratar esses jogadores todos porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. O jogador olha assim, pô, é o Corinthians, eu vou para A visibilidade, a Mas são força 18. da camisa. E só para completar, Felipe, o Corinthians perdeu 19 e ganhou 17. Então ele perdeu mais do que ganhou em 2024. Ainda que 17 é um número alto de vitórias, né? Porque se pensar que no Brasileiro são 4, ele ganhou muito em Sul-Americana, Paulistão. Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Então é um número que também precisa ser lembrado. Deixa eu agradecer aqui, Lédio Carmona, o Intrépido, Abraço, Dodô. amigo. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Vamos falar muito mais sobre essa vitória do Juventude. Juventude que tem um time muito organizado, né? De novo, o Juventude faz um jogo muito competitivo. O Juventude estava muito desfalcado também. Também, é Se o verdade. Corinthians poupou jogadores, o Corinthians estava sem os dois volantes, estava sem o Rodrigo San na defesa, já perdeu um tempo o Gilberto, tem ausências importantes. É isso. Vamos falar mais desse jogo daqui a pouquinho, porque Ramon, técnico do Corinthians, está falando nesse momento. Sí, por ahí creo que en el primer tiempo no fue de lo mejor. Me parece que fue uno de todos los partidos que veníamos jugando, fue el peor primer tiempo que tuvimos. No se jugó bien, ya sea en lo táctico, en la tenencia, en el ataque. Tuvimos mucha dificultad, por eso tuvimos que cambiar. Y justo me parece que en el mejor momento nuestro convierte en un gol medio difícil de analizar por la jugada. Fue mucho rebote, fueron jugadas no muy claras, que por ahí no estuvimos correctas defensivamente y eso lo tenemos que corregir. Ramon, Alex Ginardi, da Rádio Coringão. Emiliano, aqui. Eu queria que vocês falassem do momento que o Corinthians sofreu o gol, porque me parecia que depois das alterações feitas no time, voltou melhor, no melhor momento do Corinthians na partida, acaba sofrendo o gol do Juventude. O time sentiu muito esse gol e por isso que acabou depois não conseguindo retomar as ações do jogo e acabou sofrendo o segundo? Sí, nos costó principalmente porque el equipo en el inicio del primer tiempo creo que presionamos bien, estuvimos casi 10 minutos, 15 minutos que el equipo parecía que podía repuntar y podíamos llegar al gol. Y justo convierte en un gol donde después el equipo me parece que le costó ser más intenso, fuimos en ataque pero desordenado. No fuimos muy claros en el juego, en la llegada. Todo eso lo vamos a tener que mejorar. Então, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Minha pergunta é sobre o gol do Gustavo Henrique, que acaba deixando o Corinthians vivo na competição. Qual a importância desse gol? E sobre o segundo gol do Juventude também. Parece que foi no momento de desatenção do time. Parece que os jogadores não estavam prestando atenção se o jogo estava valendo ou não, por causa dos sinalizadores da torcida. Vocês conversaram sobre esse momento do segundo gol já? No, ainda no conversamos, mas sí, acho que fue una desatención nuestra los dos goles. Por ahí el primero fue una serie de rebotes que a gente no es difícil de analizar, como faló Ramón recién. Mas no, acho que no tiene nada que ver con la torcida, al contrario.
ellos siempre están con nosotros, ven que faz festa en todos lados, no tiene nada que ver, al contrario, eso te tiene que motivar más. Você no puede perder la atención por una cosa así, yo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y nada, era eso. Ramon, Emiliano, boa noite. Queria que vocês fizessem a avaliação de dois jogadores que estrearam hoje, né, o José Martínez e o Héctor. Qual avaliação vocês fazem da partida dos dois atletas? E também perguntar se o Tales não entrou por uma opção mesmo ou se ele não está ainda com condição plena de jogo. Bueno, la verdad que la gente está muy contento con los dos porque sabemos que son de extrema cualidad, que van a ayudar mucho a gente. Y el primer juego no era fácil para él también, en un terreno difícil. Y Tales no, a gente él va a llegar bien, está bien, mas no quisimos arriesgar a muchos los jugadores también porque sabemos, como yo falé también la primera vez, la prioridad del Brasileirão. Entonces hoy no quisimos arriesgar muchos de los titulares porque sabe que en 3 días a gente tiene una final, pero Tales, gracias a Dios, já está bem. Boa noite, tudo bem? Bom, a gente já viu o Yuri Alberto dando entrevistas recentemente, né, dizendo que está faltando gol, né, e um atacante, o gol ele é primordial. Mas hoje o time criou pouco. Não sei se vocês concordam comigo, foram poucas chances criadas, até no segundo tempo as chances que o Corinthians conseguiu criar chegou no Yuri Alberto, ele acabou não convertendo. O primeiro ponto é como fazer para o Corinthians criar mais oportunidades e principalmente como fazer para recuperar a confiança dos centroavantes, principalmente falando do Yuri Alberto, como é que faz para recuperar a confiança para que ele volte a fazer os gols do time? Acho que obviamente, como falei anteriormente, polpar jugadores que muchas veces no vienen jugando juntos no es fácil. Mas creando situaciones, a gente crea muchas situaciones. Y la confianza, Yuri es un profesional, tiene 16 goles, no es que tiene 2 goles. Él va a recuperar la confianza porque a gente acredita en él y en todos los delanteros que a gente tiene. Tiene que continuar trabajando, dar confianza a él. El goleador pasa por momentos difíciles como todos los goleadores. Lamentablemente nos toca a nosotros y vamos a seguir trabajando, acreditando en él y sobre todo dándole mucha moral y mucho apoyo porque los goles tienen que venir. Las chances tienen que... Hoy no fue un juego bom de a gente sabe eso. Me vuelto a falar, no es fácil de gente que no ven jugando mucho tiempo juntos, polpar así, acontece normalmente. Mas la serie está abierta y acreditamos Yuri en todos los delanteros que a gente tem. Aqui, tudo bem? Boa noite. Bruno Soares da Band TV. Eu gostaria de começar a projetar já o jogo da volta dentro daquilo que vocês viram do jogo de hoje. Aprendizados da partida, pontos fortes do Juventude, pontos que de repente vocês podem explorar na partida da volta, que vai ser importante para reverter e conseguir a vaga. O que pensar de la vuelta? ¿Qué análisis hacer de este partido para la vuelta? No, sí, son 180 minutos de que hay que jugar. Por ahí no tocó hacer un buen partido hoy. También la presión existe porque dentro de 3 días que no hay tanto tiempo de recuperación, tenemos nuevamente una final que para Corinthians me parece que es lo más importante. Yo creo que ese gol nos permite también tener mucha confianza para poder recuperar, porque jugando de local la necesidad de convertir un gol ya pudimos recuperar en otras situaciones difíciles y quedan 90 minutos para recuperar. Entonces, lo que queremos es ahora recuperarnos rápido para prepararnos para una gran final que para nosotros es muy importante. Boa noite, Ramon, Emiliano. Tá aí, Ramon Dias, Emiliano Dias, técnico e auxiliar do Corinthians, falando sobre a partida de hoje e tudo mais. Deixam claro ali, né, pelas palavras do Emiliano, quanto a prioridade o Campeonato Brasileiro, exatamente, nem poderia, ele nem precisaria dizer, né, porque a escalação deixa muito clara, né, a intenção de jogar com força máxima do domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E vira e mexe toda a entrevista, também é outra coisa que não daria para ser diferente, vem o assunto, né, da falta de confiança dos atacantes, que vivem um momento muito complicado, né? Hoje o Yuri nem teve grandes oportunidades. Hoje passaram fome, né? Isso, o Yuri teve as 2 únicas chances. Não eram chances claras criadas também. por ele, né? Uma criada por ele numa arrancada que ele bate de esquerda. Quando o Ramon passa a ter três homens atrás,
e uma dupla na frente, né? Com o Yuri e a entrada do Teve o Pedro de início e depois o Hector, né? É que no primeiro tempo o Pedro Henrique fazia mais uma função de lado. Sim. Quando entrou o Hector, passou Inclusive, a ser mais... o Pedro estava mais defendendo do que atacando. Mais defendendo, no jogo, ele acompanhava o Alan Ruschel, ele tinha claramente a Por causa função do volume de acompanhar. jogo disso, foi diferente. Quando passa a ter dois atacantes, houve um período do jogo em que o Juventude teve muita dificuldade de encaixar essa marcação na dupla de frente. E o Corinthians conseguia fazer uma ligação rápida para esses dois atacantes, 2 bolas em profundidade. Uma delas resultou na chance do Yuri, mas não eram chances absolutamente claras, já lance que você sente o gol. Se você olhar a temporada, de fato, o aproveitamento de chances do Corinthians é inferior ao que se cria. Se você olha o Campeonato Brasileiro, o Corinthians está entre os 3 times com maior média de finalização, mas a qualidade das chances nem sempre é das maiores. Se você olha em termos de gols esperados, de qualidade das chances, o Corinthians está mais abaixo na tabela. Ainda assim, aproveita menos do que cria, até poderia estar numa situação melhor. Mas hoje você não pode olhar, não dá para olhar para o jogo. Até você pode dizer, naquela hora que saiu o gol do Juventude, o Corinthians tinha tido um crescimento no jogo. Talvez fosse, de tudo que o Corinthians fez no jogo, aquele fosse o melhor momento. Agora, depois voltou a ser um time que sentiu o gol, enorme dificuldade de conseguir construir algo, de atacar, acabou tomando 2-0. Manter a bola, né? Manter a bola minimamente para construir. Fazer aquela né, a bola rodar ali para tentar encontrar um espaço melhor. Isso precisa das individualidades, né? Dos jogadores em cada setor, colocar aquilo que ele tem de qualidade e capacidade no campo. O Corinthians não tem conseguido, né? Beleza, mesmo assim daria para vencer mais jogos e dá. A gente vê times que às vezes não jogam tão bem, não brilham, mas às vezes tem uma chance ou outra e acaba realmente fazendo gol. Mas o Corinthians, ele sofre mesmo. Foi uma bola mal tirada, toma o primeiro gol, ainda tem esse azar. Tudo que for julgamento, vamos dizer, analista, falando todo mundo, você olha as chances perdidas, parece que elas viram e transformam ainda maior. Porque o aproveitamento ele acaba sendo mais baixo. O Hugo faz né? 2 defesas no primeiro tempo, né? Uma impressionante, mais uma, né? Em que há uma bola tocada, a bola bate e rebate e acaba sobrando pro Lucas Barbosa, né? De frente pro Hugo. A primeira chance, ela é de uma volta de uma bola parada, né? Isso. É uma cobrança de bola parada, tem o rebote, tem um segundo cruzamento. Mas ali o Hugo já estava mais em cima. Mas mesmo assim ele vai muito bem, porque a reação dele no lance é muito boa. A outra defesa é mais impressionante. Muito difícil, ele pega de novo, né? Braços abertos, ele pega com o braço direito e consegue evitar. Então, se tem uma notícia boa, essa é a primeira, né? O Barbosa domina um pouco para trás, a bola fica um pouco atrás dele. Isso, finalizar. E aí, logo depois desse lance, a gente vai ver a segunda chance do Lucas Barbosa, que não costuma perder esses gols, né? Tá vivendo um grande momento. Essa é a jogada mais trabalhada. Rebate, bate. Aí é que cai no pé direito, né? Nem é o Lucas Barbosa ali, na verdade, né? Não. Acho que é o Bosa ali. Não, é o Carrilho. É o Carrilho, isso. Exatamente. Ele bate, e a bola acaba pegando no braço, né? Uma grande defesa do Hugo. A notícia boa é que o Hugo tem jogado bem. Muito bem. Das contratações, é uma daquelas que, de fato, elevou o nível. Por enquanto, deu certo. Uma outra coisa, eu tô vendo aqui na hashtag Troca de Passe, são muitas as mensagens de corintianos dizendo que havia um impedimento, um possível impedimento, no primeiro gol do Juventude. Não primeiro ou segundo, hein? No primeiro gol. É o segundo gol. No segundo gol. Na cobrança de falta. Na cobrança de falta, quando há o primeiro toque de cabeça do Rodrigo San, eu também fiquei com essa impressão. Mas não era o Bosa que estava impedido, né? Agora. O Rodrigo San é o jogador mais avançado do Juventude. Aí vocês vão perceber ali em cima, não sei se... Acho que é melhor a gente encher a tela, Eugênio, pra gente mostrar direitinho, porque aqui essa imagem talvez eles não consigam enxergar. Tem um pé azul lá, uma chuteira azul do jogador do Corinthians que está quase em cima da linha. Parece o André Ramalho, não? E é essa chuteira azul que claramente dá condição para o Rodrigo San cabecear, né? A parte mais alongada ali, né? O joelho do Rodrigo San, né? Acho que está à frente do pé, talvez. Mas essa linha deve ter sido tratada lá, embora esteja bastante claro, né? Se a gente traçar a linha da grande área como paralela ali... Por pouco, mas dá para ver. Dá para ver que o pé azul ali, né? A chuteira azul do jogador do Corinthians... saber se a linha foi traçada, né? Porque a velocidade... Foi rápida, né? Por isso que me chamou a atenção. Defendendo a demora, não. Claro, mas é saber... Porque por mais que a gente tenha essa sensação, a gente já foi enganado por questões de angulação da imagem algumas vezes. Então, era lance para traçar a linha. Mas esse acho que dá a impressão, né? Quase que clara ali de que o pé azul tá na frente. É muito nítida de que houve. Mas confesso que eu, vendo ao vivo, a primeira coisa que eu fiz foi tentar voltar no aplicativo aqui
para ver se não estava sensação impedido. de gol legal, Eu achei que estava impedido também, mas o gol é legal, tá, galera? Então não há o que reclamar nesse aspecto, não. Deixa eu fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens de vocês. Nós vamos voltar a Caxias do Sul, assim que a gente tiver a entrevista do Jair Ventura, né? Do Juventude, que conseguiu vencer esse primeiro jogo.